Boa tarde, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ivan. Hoje nossa aula a gente vai abordar um pouco, sobre esse assunto, adolescência e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como vimos na aula anterior, né, a adolescência é um estágio aí em que o indivíduo está passando aí da fase infantil de criança, e por meio de um amadurecimento biológico, ela está entrando em uma fase reprodutiva, né? A partir da adolescência, do ponto de vista biológico, o organismo desse indivíduo passará a ter condições de reproduzir-se, ok? Mas vamos ver aqui hoje, de forma mais ampla, né, o significado da palavra adolescente, né, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, né? E vamos fazer também uma geral aí sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Os direitos que vocês, adolescentes, possuem e os deveres também, né? A gente não pode ficar só nos direitos, porque todos nós somos temos essa obrigatoriedade, né? De termos também o nosso direito, mas também temos os nossos deveres como cidadãos inseridos aí no contexto social, tá bom? Se buscarmos a definição de adolescência, vamos descobrir que a origem da palavra vem do latim adolescentia, que significa período de vida humana entre a infância e a fase adulta. Ou seja, é uma transição, né? Você está partindo aí, como eu expliquei, da infância para uma fase adulta, que biologicamente é a fase em que você poderá atingir aí um estágio reprodutivo. Vamos encontrar ainda quem defina a adolescência como uma fase natural da vida, marcada pelas transformações biológicas e comportamentais. Vamos ver agora aqui do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde, certo? A Organização Mundial da Saúde, ela define a adolescência como sendo o período de vida que começa aos 10 anos e termina aos 19, completos. Para a Organização Mundial de Saúde, a adolescência é dividida em três fases: a pré-adolescência, que vai dos 10 aos 14, a adolescência, que vai dos 15 aos 19 completos, e a juventude, que sai aí dos 15 aos 24 anos. Então essa é uma definição muito utilizada pela Organização Mundial da Saúde, certo? No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, considera a adolescência a faixa etária dos 12 até os 18 anos, certo? Isso no Brasil, tá bom? No Brasil ocorre dessa forma. Vou deixar aqui mais ajustado. Pronto. No Brasil ocorre dessa forma. Sendo referência desde 1990 para a criação de leis e programas que assegurem os direitos dessa população, tá bom? Então, foi instituído, né, foi criado aí um estatuto que protegeria, que teria a função, né, que teria aí o papel de defender, né, a criança e o adolescente, e que esses se encontram entre os 12 até os 18 anos, né? Como vimos, são muitas as definições que tentam explicar a adolescência. Algumas definições utilizam conceitos embasados em estudos da psicologia da educação, da filosofia, da medicina, entre outras. Outras definições também utilizam recortes etário, como é o caso da Organização Mundial da Saúde, como a gente acabou de citar. O que sabemos atualmente é que a adolescência é o resultado de uma construção social significada historicamente, que hoje se caracteriza, por exemplo, pela aplicação de tutela dos pais, né, de tutela dos filhos e filhas em sua família, em seu convívio familiar. Ou seja, observando o contexto social, econômico e cultural, no momento que vivemos hoje, os adolescentes em geral precisam de um período maior de estudo e de capacitação profissional para entrar no mercado de trabalho, o que exige deles e delas, né, um tempo maior de dependência das famílias. Não podemos negar também que este período
é marcado pelas transformações biológicas, como a gente citou aí, pontuou na aula passada. Vocês viram que os meninos possuem algumas características físicas que são alteradas, né, quando entram no período da adolescência, e que as meninas possuem outras também. Algumas são semelhantes, mas outras são divergentes, ok? Vamos lá. Nós sabemos também que é nesse período aí da adolescência que há essa preocupação, né, em torno dessas mudanças, porque muitos adolescentes, quando entram nesse período de transição, acabam se sentindo muito donos de si próprio, né, de achar que pode fazer o que querem, de bancar o bambambam. Bam, bam. Então não é assim que acontece. Você tem que pensar, você enquanto adolescente, você tem que pensar que você ainda é um sujeito que depende, né, de sua família, né, dos vínculos familiares, dos vínculos sociais, que você não está totalmente desligado só pelo fato de você ter alcançado aí a adolescência, né? E é uma discussão muito grande, né, de forma bem histórica, em relação a essas mudanças e esses perfis que os adolescentes acabam tendo, né, em relação às suas atitudes. Há quem diga até e tenha rotulado como aborrecentes, né? Em vez de adolescentes, aborrecentes, porque eles acabam aborrecendo a sociedade num contexto geral. Só que isso, pessoal, tem que ser combatido, porque é o seguinte, o adolescente ele precisa de um trato específico, de um trato diferenciado, vamos dizer assim, para que ele compreenda aí todos os seus o seu papel enquanto adolescente, né? Porque qual o adulto que nunca foi adolescente, não é isso? Então, e é uma fase que a gente registra muito as coisas, que a gente marca muito a nossa vida, a adolescência. Aí vem a primeira namorada, vem as primeiras as sensações, né, de liberdade, de querer se sentir dono realmente de si próprio. Então, é uma coisa que mexe muito com o seu psicológico, e isso pode contribuir para que você se torne uma pessoa estável, e pode acabar você levando para a sua fase adulta uma experiência ruim, né? Uma experiência ruim, e até de realmente ser rotulado como um aborrecente, não um adolescente, certo? Então é preciso muita compreensão dos pais, da família, dos amigos, né, para entender essa fase, e o próprio indivíduo enquanto adolescente também entender que essa fase vai chegar e que ele precisa ter controle sobre isso, como eu falei também na aula anterior, tá certo? Aí, para nós fecharmos aí essa aula, eu quero que vocês leiam realmente o texto, e no final eu quero que vocês façam aqui um texto expondo a sua opinião sobre o ser adolescente, né? Quais as dificuldades que você, enquanto adolescente, enfrenta. Como é que você se vê enquanto adolescente na sociedade, tá bom? Então aí, vou deixar aqui um espaço aí de 10 linhas para que vocês possam redigir o texto de vocês, certo? Faça aí no caderninho de vocês essa atividade, uma reflexão, né, sobre o ser adolescente, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula ela vai ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos entrar aí também em outros assuntos, né, mas também relacionado com essas questões, certo? No mais, eu agradeço pela oportunidade. Assistam o vídeo, compartilhem com seus amigos, tá certo? Para vocês não ficarem só com vocês essa informação. Compartilhe com seus colegas de turma. E lembrando, pessoal que não tem acesso à internet, esse material vai estar disponível para vocês pegarem na unidade escolar, ok? Um abraço e até a próxima. Tchau.